Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e hoje eu vou começar uma nova série de vídeos aqui, onde eu vou falar sobre Game of Thrones. E aí galera, como eu disse, aqui começa mais uma série de vídeos do TV Antares. Hoje eu vou falar sobre uma das teorias mais populares de Game of Thrones, que é a filiação do Jon Snow, o nosso querido João das Neves. Eu vou começar com ela porque é a partir dela que praticamente Game of Thrones vai se desenvolvendo, que a gente pode explicar todas as coisas. E é mais ou menos uma cronologia das teorias, pelo menos eu enxergo assim. E a forma que eu monto elas, pelo menos, elas ficam assim. Na minha opinião, essa vai ser uma das teorias mais completas que vocês vão ver, porque na maioria das vezes que eu vi essa teoria, eu só via o pessoal falando da última teoria que eu vou falar aqui, e não de todas as possibilidades, uma galera um pouco imparcial, não criticando eles, longe de mim, mas aqui eu vou falar sobre as outras opções, que é para vocês formarem sua própria opinião e saberem no que vocês acreditam e no que vocês não acreditam. Para vocês terem uma ideia, tem 3 opções aceitas, e dessas 3 opções, 2 são citadas nos livros, e uma delas é fruto de observação dos fãs apenas. A primeira seria a de que a Shara Dane e o Ned Stark seriam os pais do Jon Snow. Para quem não sabe, a Shara Dane, ela é da Casa Dane, como o próprio nome dela diz. A Casa Dane, ela fica em Tom Bastella, e eu peço a licença para vocês para chamar Tom Bastella de Starfall. Então, se você não é acostumado a chamar o lugar de Starfall, acostume-se porque é assim que eu vou chamar. Bom, a Shara era o interesse amoroso do Ned Stark. Eles se apaixonaram no torneio de Harrenhal. Isso é revelado pelo Edric Dane para a Arya. Então a gente já tem uma entrada aí para a filiação do Jon Snow. Primeira vez que a gente ouve alguém falar sobre isso nos livros é quando a Lady Catelyn ouve dos funcionários que, por algum rumor, alguém especulou, sei lá, que a Shara Dane seria a mãe do Jon Snow. Ela vai perguntar pro Ned, e daí o Ned responde para ela friamente: ó, não me pergunte nada sobre Jon. A única coisa que você precisa saber é que ele é meu sangue. Então notem que ele não afirma que é o filho dele, ele afirma que é o sangue dele, mas ele também não nega que é filho dele. Então fica aí em aberto a filiação. Dito tudo isso, a gente vai agora começar a trabalhar dentro dessa teoria. Então por que pode ou não pode ser? O caso do interesse amoroso leva a crer que realmente pode ser. O problema é o tempo. O Ned, ele se apaixonou pela Shara no torneio de Harrenhal, então eles podem ter concebido o Jon ali naquele torneio, mas tem um problema. A rebelião do Robert, ela estourou cerca de 1 ou 2 anos depois disso, e ela durou mais ou menos um ano e pouquinho, e o Jon ter sido concebido aí e passar todo o tempo da rebelião até o Ned voltar, o Jon estaria muito mais velho do que ele é hoje, ele teria mais de 1 ano, então todo mundo ia perceber, né, falar, putz, a Lady Catelyn provavelmente não ia ficar puta, porque ia falar, não, pera, isso aí foi antes de mim. Então, é uma coisa que a gente descarta. O Ned ter concebido o Jon quando ele voltou da Torre da Alegria, depois da rebelião do Robert estourar, a gente descarta também. E também um pouquinho antes da rebelião, a gente descarta. Ele já era casado com a Lady Catelyn, e os livros batem muito na tecla de que ele é um homem muito honrado, que ele não traía, ele não mentia e etc. Então, a gente tem um problema aí. E dificilmente Game of Thrones faz esse tipo de coisa. Eles normalmente seguem uma ideia até o final. O outro problema disso, dele ter voltado para Starfall e concebido Jon Snow, é o tempo. Porque ele teria que passar no mínimo 9 meses ali esperando o Jon nascer. Então, beleza, o menino nasceu, eu já vou embora com ele. Não tem provas de que ele ficou lá. Também não tem prova de que ele não tenha ficado. A gente assume que não tenha ficado, porque é tempo demais para ter acabado a rebelião e ele ter ficado esse tempo todo lá. Bom, dito isso, eu praticamente descarto essa teoria e vamos para a segunda. A segunda, que é uma das mais fortes, inclusive, e ela é forte por um motivo, porque o Ned Stark, ele admitiu isso. Essa teoria diz que a Wylla seria a mãe do Jon Snow. A Wylla, ela era ama de leite e serva da Casa Dane, né? Então, novamente, Starfall. Então, entra no mesmo problema. Qual o problema? Ele ter que voltar pra lá e conceber o Jon Snow e esperar muito tempo até que o Jon Snow nascesse, para então ele voltar para Winterfell. O problema é que o Ned, ele teria assumido que ela é a mãe do Jon Snow. Você se lembra na primeira temporada, quando o Robert vai para Winterfell, e daí ele conversa com o Ned Stark, e daí ele fala, então, qual era mesmo o nome daquela mulher lá? Você sabe aquela que eu me refiro?
a mãe do seu bastardo. E daí o Ned vai falar, o nome dela era Wyla. There was that one, what was her name? That common girl of yours. Becca, with the great big tits you could bury your face in. Bessie. She was one of yours. Bessie. Thank the gods for Bessie. And her tits. Yours was, Alina? No, you told me once. Meryl? Your bastard's mother. Wyla. A gente assume que é verdade o que o Ned falou, porque ele é muito honrado. E ele só teria um motivo para mentir para o Robert, e esse motivo não cabe nessa teoria. Ela cabe na próxima teoria, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Então, por que ele mentiria pro Robert? Não faz sentido ele mentir, ainda mais porque eles eram muito amigos. Então, a gente assume que seja verdade isso. Mas tem um porém. Quando o Ned responde o Robert, ele não fala bem assim, o nome da mãe do meu filho John é Wyla. Ele responde a pergunta, mas a gente entende que é de uma forma vaga, porque o Robert fala, você sabe a quem eu me refiro? A mãe do seu filho bastardo. E daí o Ned fala, o nome dela era Wyla, mas ele pode ter respondido a primeira pergunta. A primeira pergunta era, você sabe a quem eu me refiro? Então, nesse caso, ele não teria mentido, ele teria dito uma verdade parcial, e isso aí já livra ele da parte de ser desonrado, e insere ele de novo nessa teoria aqui, que afinal de contas ele não precisa afirmar pra ninguém, e coloca ele também na próxima teoria. Outra informação que a gente tem disso é do Edric Dane, quando ele está conversando com a Arya. Ele fala, então, eu sou irmão de leite do Jon Snow. E ela fala, como assim você é irmão do Jon Snow? Você é de Dorne. Como que você pode ser irmão do Jon? Ele fala, não, eu sou irmão de leite. Não é a mesma coisa, que a gente teve a mesma ama de leite, porque quando eu nasci, minha mãe não produziu leite, e daí eles entregaram pra Wyla, e a Wyla, que é a mãe do Jon Snow, ela que me amamentou. Então, essa é a segunda fonte que a gente tem afirmando que a Wyla é a mãe do Jon Snow. Então, vocês veem que é muito forte realmente essa teoria. Só tem um motivo pelo qual ela é refutada, é que as pessoas não querem muito acreditar nela. E esse motivo é justamente a terceira teoria. A terceira teoria diz que Jon Snow seria filho da Lyanna Stark, a irmã do Ned Stark, com o príncipe Rhaegar Targaryen. Bom, vamos começar essa história do início. Por quê? Houve o torneio de Harrenhal e o príncipe Rhaegar estava lá lutando e daí ele venceu. E de repente, quando ele venceu, ele foi presentear uma mulher como a rainha da beleza e da porra toda. E daí, o príncipe Rhaegar era casado com a Elia Martell e tudo levava a crer que ele iria presentear ela, né, com uma coroa de flores azuis. E quando ele tá com a coroa de flores, ele passa direto por ela e ele entrega essa coroa de flores justamente para Lyanna, que era prometida pro Robert Baratheon, e por isso que começou toda a rebelião, inclusive. Então, o Rhaegar fez isso. Já mostra que, naquele momento, ele, pelo menos, já tinha algum interesse na Lyanna. Depois tem uma citaçãozinha pequena onde diz que o jovem príncipe tocou uma canção e derreteu o coração da jovem loba. Então a gente imagina que o jovem príncipe seja o Rhaegar, afinal de contas, né? E a jovem loba seria a Lyanna Stark. Então isso mostra que, na verdade, o que todo mundo pensava que seria um rapto foi, na realidade, algo de comum acordo. A Lyanna pode ter se apaixonado pelo Rhaegar e os dois fugidos para a Torre da Alegria para viver felizes para sempre. Só que não foi assim, né? Seguindo a teoria, a Lyanna e o Rhaegar se apaixonaram, fugiu para a Torre da Alegria e lá eles conceberam João das Neves. E a gente imagina isso porque quando o Ned chega lá para resgatar a Lyanna, os livros descrevem a cena como uma cama de sangue. E o George R.R. Martin, ele usa essas mesmas palavras para dizer parto. Então a gente imagina que ele estava querendo dizer que aquilo era um parto. O fato do Jon Snow ter nascido lá, ou de, mesmo não sendo Jon Snow, ter qualquer um bebê, filho do príncipe Rhaegar lá, justifica porque que 3 membros da Guarda Real foram enviados para ficar na Torre da Alegria. Porque eu acho que não fazia muito sentido mandar 3 caras para proteger só a Lyanna. Por que que ele mandou 3 guardas reais para proteger a Lyanna e não mandou para proteger a Rhaella, que é a mãe do príncipe Rhaegar, o Viserys e a Daenerys, que estava no ventre da Rhaella? Bom, de alguma forma o Ned descobre a localização, ele vai até a Torre da Alegria, ele mata todo mundo e daí ele chega lá na Lyanna, ele vê ela lá naquela cama de sangue, e daí os livros batem muito na tecla de que a Lyanna fala pro Ned prometer alguma coisa pra ela. Ele diz que ela pede pra prometer a ele que ela vai ser enterrada em Winterfell, mas por que que ele guardaria esse segredo? Por que que ele fica lembrando disso a todo momento? Ela
querer ser enterrado em Winterfell não faz o menor sentido. Somente o Ned Stark e o Roland Reed conseguem sobreviver os 3 cavaleiros lá, e daí eles voltam para Starfall para levar a Estrela da Manhã. E daí, nesse caso, a gente assume que, com essa teoria, a Wylla tenha sido, na realidade, a ama de leite do Jon Snow, e não verdadeiramente a mãe. O Edric Dayne teria entendido errado tudo isso, ou então eles teriam feito toda uma história para envolver tudo isso e todo mundo pensar que o Jon realmente fosse filho da Wylla. Aqui a gente também pode explicar por que o Ned teria mentido pro Robert quando ele pergunta da mãe do Jon Snow. O único motivo que ele teria para mentir seria se o Jon fosse um Targaryen, porque o Robert tem um ódio muito grande dos Targaryen, muito por isso, né? Porque o Rhaegar raptou pelo menos na visão dele, a Lyanna. Então ele perdeu a briga para um Targaryen e ele tem muita raiva. Então se o Jon fosse filho do Rhaegar com a Lyanna, ele teria raiva dobrada, porque era a mulher que o Robert amava, o cara era um Targaryen, ele iria querer matar o Jon. Então isso explica também por que o Ned teria mentido, por que ele teria feito tudo isso, por que ele teria dito que era filho dele, etc. Para proteger o garoto, e essa teria sido a promessa que a Lyanna teria pedido para o Ned fazer. Outra coisa bem interessante que acontece é que só a visão de 3 mantos brancos pelo Ned já causa calafrios nele. Eu imagino que isso seja porque quando ele foi lá resgatar a irmã dele, tinha 3 mantos brancos lá guardando ela. Ele teve que matar os caras, né? Porque afinal de contas ele tinha que resgatar a irmã dele. Só que quando ele chegou lá na Torre da Alegria, lá no alto, ele, porra, eles não estavam querendo fazer mal pra minha irmã, eles estavam querendo guardar ela e o filho dela. Então eu acho que, na verdade, isso foi algo que ficou na cabeça dele e ele ficou com esse peso na consciência aí por muito tempo. Eu acho que é por isso que ele sente esses calafrios quando ele vê os mantos brancos. Além disso, como eu já tinha dito, tem a promessa também. A Lyanna fica muito desesperada quando o Ned chega lá, ela fala, prometa-me, prometa-me, prometa-me. Não faz sentido prometer pra ela, você vai ser enterrado em Winterfell, relaxa. Não faz sentido nenhum isso. Ela, pra ter todo esse desespero, é porque ela teria medo realmente de alguma coisa acontecer com o filho dela. Então, já justifica também o desespero dela. Outra coisa é que o Ned, ele sempre lembra da Lyanna como uma rosa azul. Sempre que ele lembra das rosas azuis, foram as mesmas que o Príncipe Rhaegar presenteou ela, porque ela gostava muito. Isso é o que retrata ela. E na Casa dos Imortais, a Daenerys, quando ela teve aquela visão, não sei se vocês lembram na segunda temporada, eles cortaram muita coisa ali, mas nos livros ela tem uma visão de uma rosa azul crescendo em uma parede de gelo. Rosa azul, parede de gelo, muralha, Jon Snow? Pode ser. Mas uma coisa que o Ned não lista o Jon como filho dele, ele sempre fala como, ele é meu sangue. Ele não diz nada, tipo, ele é meu filho. Ele sempre lista todos os filhos dele e quando chega no Jon, ele não fala, ou então ele fala um pouquinho depois e cita ele como meu sangue, não como meu filho. Tem também o caso do lobo. O lobo do Jon é o fantasma. E pode significar 2 coisas. Primeiro, por ele ser Jon Snow, né? Então, branco, o lobo dele ser branco como a neve. Mas tem muita gente que acredita que, pela coloração do pelo dele ser branca, isso queira significar que ele é um Targaryen, porque afinal de contas, a cor dos cabelos dos Targaryen normalmente é platinado. E a última coisa que eu acho que é o que deixa tudo sem dúvidas, mais ou menos, é o nome da série de livros, que é As Crônicas de Gelo e Fogo. Sendo o Rhaegar o fogo, a Lyanna o gelo, e o Jon seria o fruto da união dos dois, então ele representaria exatamente o que é tudo isso. Então o Jon teria um papel muito importante aí nas Crônicas de Gelo e Fogo. O problema é que ele morreu, e esse é um dos motivos para as pessoas acreditarem que ele deve voltar, porque é um personagem muito complexo, que foi desenvolvido, e a galera não acredita que seja jogado ao vento assim. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários, eu terei o maior prazer em responder todos vocês. Aproveitem aí para curtir a nossa página no Facebook, para acompanhar as notícias do blog. Acesse o blog, porque a gente não faz teorias lá, mas a gente dá várias notícias lá. Assina o canal também. Se você gostou do vídeo, deixa aquele curtir, segue a gente no Twitter e fica conferindo aí o canal toda semana, porque a gente atualiza o canal toda semana, tem novidade, tem coisa muito bacana rolando. Dá esse voto de confiança pra gente que eu garanto que a gente vai retribuir pra vocês. Muito obrigado e até a próxima.